eu sempre gostei de fazer reflexão em tudo que acontece na minha vida, seja positivo ou negativo. Eu acredito que dá para tirar lição de tudo. Por isso, eu fiz uma reflexão da minha imigração aqui para Portugal e cheguei nos principais acertos e erros e vou falar para vocês. Eu acredito muito que pode contribuir de alguma forma, tanto para quem está se organizando para vir para cá, quanto para quem chegou recentemente. Eu estou chegando aqui no Parque da Devesa, que é considerado o pulmão verde aqui de Famalicão. É um parque bem no meio do centro aqui, é legal para você fazer piquenique, caminhar, praticar algum esporte, ter algum contato com a natureza. Vou encontrar um lugar aí bacana e vou sentar para a gente conversar. Achei o lugar, ó. Vai ser ali naquelas árvores ali. Pronto, vamos lá. Vou começar falando sobre o nosso planejamento. A gente se planejou e se preparou durante 10 meses. E isso nos possibilitou buscar o máximo de informações do país, pontos positivos, negativos. Cara, eu sabia assim, ó, de muita coisa, estudei muito Portugal. Além disso, a nossa passagem, o seguro viagem e até o primeiro Airbnb que a gente ficou aqui, nós parcelamos ele dentro desses 10 meses, né? E aí então nós chegamos aqui sem nenhuma dívida no Brasil relacionada à nossa imigração. Esse nosso tempo de planejamento eu coloco como um dos nossos acertos aí. E meus amigos, eu posso destacar aí como um erro nosso vir para Portugal como turistas. Claro, até naquela época, né, 2020, era um pouco mais complicado você se encaixar algum visto, precisava desembolsar uma boa grana, muitas burocracias. Hoje em dia, cara, tá muito simplificado. Tem um exemplo aí do visto de procura de trabalho, né, que você consegue tirar sozinho, sem ajuda de advogado, você não precisa desembolsar muito dinheiro e também é um visto assim, ó, que não tem muita burocracia. O conselho que eu dou para quem quer vir para Portugal para morar é: primeiro, tente de todas as formas vir com algum tipo de visto. Isso vai facilitar demais a tua vida aqui e vai fazer com que tu fique à frente daquela galera que tá chegando como turista. Eu preciso falar também da parte psicológica, cara, que muitas pessoas não dão importância para isso, acham que estão 100% preparados e só vão ver mesmo a importância na prática, quando chegar aqui. No meu caso, eu me encontrava numa situação que, tipo assim, ó, eu precisava respirar novos ares, porém a minha única experiência com mudança foi de um bairro para o outro. E eu era também apegado à família, né? E eu acho que o principal, a minha esposa, a Ju, ela não fazia questão nenhuma de vir aqui para Portugal, nem em outro país. Ela não queria emigrar de jeito nenhum, até porque também ela é extremamente apegada à família. Foi aí que eu coloquei na minha cabeça e na dela também, né, que nós viríamos aqui para Portugal para ficar por um tempo e não sem aquela pressão assim de ter que dar certo, de ficar aqui para sempre. Vamos lá, respirar novos ares, viver uma nova cultura, uma nova experiência, né? E vamos vendo o que vai dar. E isso nos tirou um peso das costas, a gente chegou extremamente leves, tranquilos. Claro que mesmo vindo com essa mentalidade, a gente chegou aqui, meu, com sangue nos olhos, com vontade de aprender, sabe? Eu dizia para mim mesmo, o que eu conquistar lá já vai estar de bom tamanho, seja experiência de vida, dinheiro, network, uma nova experiência profissional, cara, eu já ia estar 100% satisfeito. Eu acho que também o principal foi a nossa disposição em aprender, sabe? Em todos os sentidos a gente queria adquirir experiência. E isso foi fundamental, principalmente nos nossos primeiros meses, que é onde você se sente um pouco mais inseguro, menos confortável, vamos dizer assim. É tudo novo, tu não conhece absolutamente nada nem ninguém, né? Eu vejo as pessoas vendendo carro, casa, se desfazendo de todos os bens. Tá, eu entendo, né, que às vezes é necessário, você não tem da onde tirar outra grana, mas você tem que entender que você está vindo para um país extremamente desconhecido, onde você não conhece nada nem ninguém. Ou seja, o risco de você dar certo ou não é extremamente normal. De você se adaptar ou não, vamos dizer assim. Imigrar, meus amigos, é uma incógnita. Eu não canso de dizer isso, cara. Por esse motivo, então, a nossa mentalidade foi mais um acerto aí. Outro ponto que eu destaco como um acerto, né, foi que nós não romantizamos Portugal. Bem pelo contrário, a gente sabia que o salário era baixo, que naquela época, 2020, né, quando nós viemos, já estava difícil para você encontrar um arrendamento com um preço interessante. E para vocês verem que a gente estava 100% focado e totalmente conscientes, né, do que a gente ia viver aqui, que nós trocamos o conforto do nosso lar, do nosso apezinho, né, para viver aqui numa casa extremamente precária, que estava fechada há 10 anos. O nosso primeiro carro foi um Peugeot todo baleado. Digamos que nós baixamos de nível de vida, sabe? Porque aqui o nosso carro era pior, a nossa casa era pior, trabalho era pior, mas isso é extremamente comum para quem está recomeçando a vida, né? Chega aqui como um desconhecido. Agora, se você vem contratado já para trabalhar numa área um pouco mais diferenciada, com um salário bacana,
Bom, aí já é outra história, né? Bom, não tem como eu não chamar atenção pro network, né? A famosa rede de contatos. Quando nós compramos a passagem, nós não conhecíamos absolutamente ninguém aqui. E aí então o que eu comecei a fazer? Eu falava com os meus amigos assim, cara, tu tem algum amigo teu lá em Portugal que daqui a pouco pode nos orientar, nos dar uma luz, um suporte nesse sentido? Óbvio que a gente não queria alguém para nos dar as coisas de mão beijada, né? A gente queria mesmo alguém para nos orientar, para nos dar um rumo, para conversar, para tirar algumas dúvidas. A partir desses contatos, um amigo do meu amigo me buscou no aeroporto, o outro me indicou um trabalho, me vendeu um carro parcelado, o outro dividiu casa com nós e consequentemente viraram grandes amigos aí que até hoje a gente mantém contato. Por isso eu coloco aí o nosso network como mais um acerto na nossa imigração aqui para Portugal. E falando nisso, em amigos, nós tínhamos uma vida social muito ativa no Brasil, a gente era rodeado de amigos e quando tu chega aqui, num primeiro momento, principalmente, né, tu se sente muito sozinho. E então essas amizades que nós fizemos nos ajudaram até nisso, sabe? Pra gente não se sentir só, nos deram um suporte psicológico assim, ó, que foi fantástico, cara, fundamental para nós. E aí então um dia a gente ia na casa de um para jantar, para comer um churrasco, para passear, ia viajar juntos. Eu posso dizer que a gente tem uma vida social extremamente ativa aqui. E essa é uma das principais dicas que eu posso dar para quem está se organizando para vir para cá. Cara, se você tem uma vida social ativa no Brasil, quando chegar aqui, tenta fazer amigos, porque isso vai ser muito importante. Um salve para todos os nossos amigos aí de todas as nacionalidades que a gente fez. E outro ponto fundamental numa imigração é a escolha da cidade, né? E como que nós fizemos para definir a nossa cidade? A gente considerou ficar perto dessas pessoas que a gente estava fazendo contato. Inclusive, no início, a gente cogitou ir para Almada, mas depois, né, como a galera que a gente estava mantendo contato era aqui do norte, viemos para cá. E vou dizer para vocês que foi uma decisão aí super acertada, porque assim, ó, cara, Lisboa, por exemplo, é a capital, óbvio que é onde tem mais oportunidades, né? Mas lá você precisa competir com todos e por tudo. Tem muito mais gente lá. O norte, apesar de ser uma região um pouco mais fria, né? É um local que tem bem menos pessoas, assim, bem menos agitação, de uma forma geral, né? E é um lugar, assim, que eu sinto que é muito mais aconchegante. Pelo menos é o que eu sinto. E claro, né, meus amigos, nós também não criamos raízes em nenhuma cidade. Se tiver uma oportunidade em tal cidade, a gente vai, e isso também é um ponto extremamente importante, positivo, né? Porque as oportunidades, elas podem acontecer em qualquer lugar. Mais um acerto na nossa imigração, na minha opinião, né? Agora, um erro que virou depois um acerto. Eu estava disposto a trabalhar em restaurante, até porque eu tinha uma mini hamburgueria no Brasil e queria adquirir uma certa experiência nessa área. Só que, cara, a gente sabe que restaurante é um trabalho que geralmente se paga o mínimo, os horários são quebrados, você tem que trabalhar em fim de semana, não sabe a hora que vai sair do restaurante, né? Vai ter que esperar o último cliente. Geralmente não pagam hora extra. Claro que não são todos os restaurantes assim, né? E também tem pessoas que preferem restaurantes, que se adaptam a esse estilo, né, de trabalho. Mas enfim, eu acho que não daria certo, muito por isso, porque tem a Ju aqui também, os horários não iam ser iguais, isso ia dificultar a nossa vida no dia a dia. Mas se eu tivesse me preparando para emigrar hoje, soubesse dos benefícios das fábricas, com certeza eu ia optar pelas fábricas. E o erro virou acerto por isso, né? Na verdade foi por causa da pandemia, que eu estava já contratado para um restaurante, ele só não abriu por causa da pandemia, e depois a única área que estava aberta aqui na pandemia era a área da indústria. Então não sobrou mais nada, fui para lá e deu certo e estou trabalhando em fábrica até hoje. A fábrica então foi um ponto positivo porque nos possibilitou ganhar mais com a possibilidade de fazer hora extra, né? Nós tínhamos finais de semana, não trabalhava em feriado. No segundo ano a gente já começou nas férias a ir viajar, a ir para vários lugares. Outra coisa que eu acho que nos ajudou muito foi a adaptabilidade. A gente estava extremamente disposto a se adaptar a tudo. Um exemplo da Ju, o primeiro trabalho dela, ela aguentou 2 dias, cara, saiu de lá chorando, com dor nas pernas, o chefe era um pouco grosso, né? Ela não estava adaptada àquele estilo de trabalho, ela trabalhou numa loja de tênis e sapatos. Só que aquela experiência negativa serviu de aprendizado para ela. A partir daquilo, ela já estava ciente de como que funcionavam os trabalhos aqui em Portugal. Tanto é que uma semana depois, ela conseguiu um trabalho numa loja de roupas que era até de uma chinesa, né? E era um local assim, extremamente rígido também. E ela deu super certo. Ficou lá quase 1 ano. E no meu caso também, né?
eu comecei a trabalhar numa fábrica, nunca tinha trabalhado em fábrica. Cheguei lá tranquilo, com as mãozinhas no bolso, escorado, e o chefe já chamou a minha atenção. E a partir daquela ali eu já meio que, já entendi como é que funcionava aquele ambiente ali. E aí, então depois eu até fui para outra unidade, né, na mesma empresa. Cheguei lá, cara, me dei super bem, porque eu já sabia como é que funcionavam as coisas. Sempre andar, como eles falam. E como eu e a Ju, né, especificamente, somos bem apegados à família, nós colocamos como uma meta que com 2 anos nós iríamos para o Brasil para visitar a família. E nós conseguimos isso. E eu coloco como um acerto, cara, porque quando a gente foi para lá, a gente teve assim, o carinho da família, mostramos para eles também que a gente estava bem, que a gente conseguiu chegar nos nossos objetivos. E aquela nossa ida para lá, assim, serviu como uma inspiração, um gás. A gente chegou aqui muito mais fortalecido. E depois disso tudo, meus amigos, a gente só manteve o barco. É claro que a vida aqui ela é dura, você tem que trabalhar, ralar bastante, mas também em qual lugar que você não precisa ralar, né? Se você não é de família rica, meu amigo, você vai ter que ser duro. Portugal tem vários problemas, meus amigos, está longe de ser o país das maravilhas, mas se você tiver uma estratégia assim, principalmente em relação aos arrendamentos, cara, com certeza você consegue ter uma condição financeira bem bacana aqui. Não vai ficar rico, né? Principalmente se você for funcionário, mas vai poder usufruir do melhor que o país aí oferece. E vou dizer assim, é muita coisa boa que Portugal oferece, mas claro que a condição financeira, poxa, é extremamente importante, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Beijo, Alice!